Vamos falar da nossa saúde agora. Estamos recebendo o Dr. Leandro Teles. Olá, seja bem-vindo. Tudo bom, Renata? Tudo bom e com você? É um prazer. Bem-vindo a Mulheres mais uma vez, viu? Obrigado, vamos lá. O Leandro, que é neurologista, vai falar com a gente hoje sobre epilepsia. Antes de mais nada, eu queria que você explicasse pra gente. Existe diferença entre epilepsia e convulsão? Existe sim. Na verdade, convulsão é um tipo de crise epilética. É aquele mais forte, onde a pessoa desmaia, se debate, baba. Agora tem vários tipos, né? Tem tipos até mais leves. Então a epilepsia não é bem uma doença, é um conjunto de doenças. São pessoas que têm tendência a, de tempos em tempos, ter crises epiléticas. E convulsão é um tipo de crise epilética. Hoje, eu ia falar desse tema, que eu estou até devendo aos telespectadores, muita gente me pede esse tema, porque realmente é uma questão de saúde pública, né? Uma patologia muito comum e muito pouco difundida. Né? Isso que é impressionante de ver os dados da OMS, por exemplo, 2% da população mundial sofre com isso, até 5% vai ter pelo menos uma crise ao longo da vida, né? É muita gente, quer dizer, uma crise isolada, uma pessoa a cada 20, né? Uma a cada 50 vai ter tendência e recorrência. E pouco se fala. E é uma coisa que pode acontecer na frente de qualquer um. Pode ser comigo, com você ou com alguém próximo. E a gente tem que saber como prestar assistência, principalmente essa crise mais forte, que é a convulsão. Então hoje a gente vai mostrar detalhes da doença e daqui a pouquinho vamos mostrar ao vivo como é que você deve socorrer uma pessoa durante uma convulsão. Tá certo. E como eu já falei antes, principalmente o que não fazer, né? É mais importante até do que saber o que fazer. Exatamente. Porque tem tanta coisa que a gente imagina que deve fazer, até por conhecimento popular, a gente ouve dizer o que se deve fazer e tem grandes mitos e verdades aí nessa história toda que a gente vai saber agora. Vamos acompanhar alguns deles? Vamos lá. Epilepsia é uma doença rara e de causa genética. É mito ou é verdade? Primeira coisa, esse é um mito, né? Então, como a gente falou, não é nada rara, né? A gente estava falando temos numéricos absolutos de 60, 70 milhões de pessoas com epilepsia no mundo. No Brasil, 3, 4 milhões de pacientes com epilepsia. Então, a gente tem... E é uma doença democrática. Pega homem, mulher, qualquer idade, criança, adolescente, jovem, idoso, rico, pobre, negro, branco. Então, é uma das doenças mais democráticas. Então, é muito comum. Se fala pouco, mas tem bastante paciente. Causa genética, então, existem epilepsias genéticas. Como eu falei, cada paciente é de um jeito. Tem alguns que são de causa genética e outros são de causa adquiridas. Qualquer machucado cerebral pode levar a epilepsia. Um trauma, um AVC, um tumor, uma meningite, malformações que a pessoa nasce. Então, existem causas genéticas, existem causas adquiridas durante a vida. Então, é importante entender que a gente está falando de um grupo heterogêneo, diferente. Cada paciente é de um jeito. E aí, de acordo com a causa, é claro que vai ser diagnosticado e feito um tratamento voltado para aquela causa. Exatamente. Então, a primeira coisa é importante. A pessoa tem convulsão. A primeira pergunta é, qual é a causa disso? Tem que fazer, às vezes, ressonância, eletroencefalo, buscar o especialista, o neurologista, para chegar o mais próximo da causa. Cada causa vai dar um tipo de sintoma e cada causa vai ter um tratamento direcionado específico. Tá certo. Vamos ver o próximo, então? Durante uma crise, devemos impedir que o paciente engula sua própria língua. Outro mito, né? Mito também? Mito total. Na verdade, a língua é um músculo que também fica contraído durante a crise. Ela não consegue se engolir, se auto-engolir, né? Então, ninguém consegue enrolar a língua para dentro da própria cavidade. Então, a gente vai mostrar aqui depois em detalhes como que você atende um paciente, mas essa é uma preocupação que não deve existir. Então, na verdade, a pessoa tem saliva. Ficar de barriga para cima pode deixar que o peso da língua atrapalhe um pouco a respiração, mas a língua não enrola. Porque a pessoa está completamente sem controle daquela musculatura naquele momento. E a língua nem consegue se auto-engolir, porque ela é importante para engolir qualquer outra coisa, né? Então é impossível que ela falta um auto-engolimento. Isso é absolutamente impossível. Isso é importante por quê? Porque muita gente vai acudir um paciente em epilepsia e tenta puxar a língua, né? É verdade. Eu vou salvar. Aquela coisa do heroísmo, de tentar fazer alguma coisa. Às vezes é melhor. E se coloca em risco muitas vezes. Coloca em risco de um machucado para si próprio e coloca o risco também ao paciente, porque você está colocando mais um objeto que vai dificultar a respiração. Então isso é um mito e a gente tem que, a partir de agora, ter clareza de que a língua não enrola, então você não tem que correr para tentar evitar este evento. Tá certo. A gente vai continuar nosso bate-papo e sabendo aí quais são os outros mitos e verdades. Eu volto já, tá bom, doutor? Muito importante saber o que fazer, né, gente? Vamos continuar com o Dr. Leandro Teles falando sobre os mitos e verdades da epilepsia. A gente tem mais perguntas aqui, vamos ver? Vamos lá. As crises podem ser bem controladas com medicamentos, verdade? Verdade. Então, a epilepsia é uma das doenças com maior quantidade de opções de tratamento. Então, vale a pena buscar ajuda especializada. E aí, o Brasil ele é um dos pioneiros na distribuição gratuita de medicamentos para epilepsia. Então, quando as coisas vão mal, a gente reclama, mas nesse ponto, a gente tem na rede pública, gratuitamente,
praticamente 90% das opções mundiais de remédios para epilepsia. Então é uma doença que em 70% das vezes a gente consegue controlar com uma ou duas medicações. Então o paciente medicado, ele passa a ter um risco menor, uma tendência menor de crises, ou crises mais breves, né, com menor risco de acidentes, e às vezes até controle total das crises com medicação. Então é uma doença tratável e em alguns casos o controle é bem satisfatório. E tem novidades, inclusive, no campo e nos estudos, né? A gente está ouvindo falar bastante sobre essa polêmica do uso do canabidiol no controle das crises convulsivas graves, né? Que aqui no Brasil, por enquanto, se não me engano, continua proibido, né? A Anvisa ainda não liberou, mas em casos específicos, quando a pessoa entra na justiça, consegue uma liberação, né? Isso ainda é tema, ainda é pauta de pesquisa, né? No Brasil, a gente não tem liberação nem para o uso recreativo, nem para o uso medicinal dos derivados da conhecida maconha, mas realmente existem estudos, não só para epilepsia, para doença de Parkinson, para mal de Alzheimer, além das questões oncológicas, antináusea. Então existe sim coisa recente relacionando a molécula à epilepsia, mas por enquanto não há liberação nem recomendação oficial, nem por parte da liberação do medicamento, nem de recomendação por parte das entidades que veem a epilepsia. Tá certo. Vamos lá para mais um mito e verdade? Epilepsia tem tratamento, mas não tem cura. Não concordo. Mito, né? Mito? Então, na verdade, tratamento tem, já falamos, tratamento é efetivo, e em alguns casos tem cura sim. Então, geralmente é uma doença crônica, a pessoa tem tendência a ter crises. Agora, quando você identifica um foco, por exemplo, e há uma indicação de cirurgia, você vai lá, retira o foco, pode ser uma cura. Mas quando a gente pode dizer que o paciente está curado, depois de quanto tempo sem crises? Então, depende se você tirou ou não o foco. A gente, quando você não faz nenhuma condição cirúrgica, o que você faz? Medica o paciente, então com 2, 3 anos sem crise, você pode eventualmente, em casos selecionados, até reduzir e tirar o remédio. Então, a cura a gente vai falar quando? Quando a epilepsia, por exemplo, é na infância, relacionada à infância, o paciente cresce e não tem mais, ou quando tem um foco que você consegue cirurgicamente retirar, fala sem cura, ou quando o paciente fica 2, 3 anos sem crise e você pode eventualmente tirar o remédio. Como eu falei, é caso a caso. Então, alguns pacientes, a minoria, podem sim evoluir com cura. A outra parte pode evoluir com controle e ter uma qualidade de vida praticamente normal. A epilepsia é uma doença como qualquer outra, como a enxaqueca, pressão alta, diabetes. É que às vezes a falta de informação cria um estigma, né? Então o epilético ele sofre 2 vezes, pela doença e mais ainda pelo preconceito, né? E pela falta de informação. Então ela não pode ser considerada uma doença crônica, já que tem cura em alguns casos? Em alguns casos ela funciona como uma doença crônica. Por quê? Porque o paciente sempre mantém o risco de recorrência. Mas não quer dizer que o paciente vai ter várias crises. Tem pacientes com epilepsia que tem uma crise a cada 5, 10 anos, ou que passam décadas sem ter crise. Então, cada caso é um caso. É uma doença com uma tendência crônica, mas existem casos, sim, de bom controle. Tá certo. Vamos lá? Mais um mito e verdade? A baba, saliva, né, durante uma convulsão pode transmitir a doença. Bobagem. Então, mito, né? É mais que mito, é uma bobagem. Então, isso é uma coisa que estava enraizada em algumas sociedades, né? Então, a epilepsia passou por muito... que traz preconceito, inclusive. Muito preconceito. Então, você fala, não vou chegar perto, não vou acudir, não vou ajudar. A epilepsia é uma doença do cérebro. E é uma doença que não é transmissível. Então, não há transmissibilidade por beijo, por relação, nem pela baba do paciente em crise. Também não recomendo o contato com baba de ninguém que você não conheça, porque você tem, obviamente, risco de passagem de outras doenças infecciosas, mas nada a ver com epilepsia. Então, a epilepsia, ela paga por esse mito, né? E por outros. A epilepsia esteve relacionada com questão religiosa, bruxaria, possessão de espíritos. Hoje a gente sabe que é uma doença cerebral como qualquer outra, né? Mas a pessoa tem uma calcificação ou uma porção de neurônios que funcionam de forma equivocada, e de tempos em tempos tem essa atividade elétrica fora do comum. Mas são pessoas, de modo geral, normais. Inteligência, mentalmente, cognitivamente. Conseguem trabalhar, casar, ter filhos, netos, bisnetos. Vida muito próximo do normal. Imagina, você tocou num ponto muito interessante. Se hoje que nós temos informação, que nós temos conhecimento da doença, temos tratamento, as pessoas ainda sofrem com preconceito, imagina quando esse conhecimento não existia, né? Porque essas pessoas deveriam sofrer muito mais. Porque antigamente nem a medicina sabia o que estava acontecendo com esses pacientes. Então a gente passou a Idade Média, que foi a época, era das trevas, realmente alimentando esse tipo de preconceito. Hoje em dia a gente sabe a causa, a evolução da maioria das epilepsias. Então hoje em dia é mais fácil falar. E hoje eu acho que a grande contribuição dessa pauta é levar essa informação para o grande público. Tá certo. Bom, eu vou dar um recadinho e volto já. Na volta, nós vamos ter uma pessoa aqui, né,
que ele vai ajudar, inclusive, a mostrar o que fazer durante um ataque epilético, né? Isso mesmo. E o que não fazer também, que é tão importante quanto saber o que fazer. Eu acho que é até mais importante. Não é, doutor? Até daqui a pouquinho. Vamos agora para a simulação? O doutor Leandro está aqui e a gente está recebendo também o Renan Rezende, tudo bem? Bom. Seja bem-vindo ao Mulheres, tudo jóia? Tudo jóia. bom. Pode deitar, fica à vontade para fazer a simulação. O Renan, na verdade, ele é um voluntário, um convidado, se prestificou aí a ajudar a gente. E ele não tem epilepsia, acho que nem sabe mas como é que é uma crise em si. Vai aprender com a gente o que fazer também, né? Então, na verdade, assim, a primeira coisa é reconhecer uma crise convulsiva. Então, a crise convulsiva, a pessoa geralmente perde os sentidos. Às vezes, antes da crise, a pessoa pode dar um grito, ou sentir um mal-estar, ou pedir ajuda. Às vezes, não. Às vezes, já é direto, pumba, pro chão, A pessoa já teve alguma coisa antes, ela pode até perceber alguns sinais, então, de que vai acontecer de novo. Ou porque ela já teve antes e conhece. Na verdade, o que importa é aonde nasceu a crise. Às vezes, a crise nasce num ponto específico do cérebro. Tá. Então, se for, por exemplo, a área da mão, pode ser que ele tenha uma contração na mão antes de pegar o cérebro todo e ela desmaiar. Se for na área do cheiro, ela pode sentir um cheiro estranho ou um mal-estar. Agora, tem epilepsias que não começam num ponto específico. Já pegam o cérebro de uma vez. Tá. Então, isso é uma questão técnica, mas a pessoa pode ter um aviso, pedir ajuda, ou sentar, ou buscar ajuda, ou pode vir abruptamente. Tá. Fato é que a pessoa geralmente perde a consciência, ou seja, você vai chamar a pessoa e ela não vai responder a você. A pessoa não se lembra de nada depois que passa a crise. Então, numa crise mais fraca, ela lembra. Numa crise mais forte, tipo a convulsão, ela geralmente não lembra, aquilo apaga. Então a pessoa cai no chão ou cai no sofá. Aqui a gente vai mostrar na maca, por uma questão de comodidade. Então, quando a pessoa chega para acudir uma pessoa que desmaiou, ela vai encontrar uma pessoa com o rosto, às vezes, mais arroxeado, às vezes com uma dificuldade de respiração, o olho geralmente um pouco entreaberto, o olho pode estar revirado, que o pessoal fala, né? Ah. Então, vai pensar uma pessoa com o olho aberto, o branco do olho, você vai chamar, a pessoa não vai responder, e ela vai ter contrações no corpo, né? Ah. O corpo pode ficar com a postura assim, mais reta, né? Dura, que é uma fase que a gente chama de tônica, e pode ter, às vezes, movimentos de abalos simétricos nos braços e, às vezes, também nos membros inferiores. E é tudo muito rápido esses movimentos? Então, isso é rápido e a pessoa, geralmente, que está tentando ajudar, ela fica desesperada, né? Então, a primeira dica é você ter que manter a calma. Tá. Então, primeira coisa, crise epilética é comum, geralmente ela passa sozinha. Se a pessoa tiver uma crise epilética no meio do mato, sozinha, ela geralmente sai bem. Não então, acontece na nada na verdade, maioria dos casos. a responsabilidade não é de quem está atendendo. Então, você não sabendo o que fazer, é melhor não fazer nada? Não fazer nada. Tá. Às vezes é melhor você acompanhar, né? E não fazer nada é melhor do que tentar ajudar e acabar. Então, a pessoa vai estar inconsciente, com o olho revirado, entreaberto, pode estar com os braços esticados ou se debatendo. Tá. Então, a primeira coisa, respirar fundo, afastar as pessoas e as coisas que estão em volta. Tá. Porque esses movimentos são vigorosos. A pessoa pode acabar se machucando. Tá. Então, você afasta. Se a pessoa tiver algum objeto no corpo, por exemplo, um cachecol ou um óculos, você pode retirar essas peças, de modo a pessoa não se enrolar, né? Você pode, se tiver uma camisa de botão, abrir um pouquinho o botão. Tudo isso a pessoa vai estar manifestando a crise. A região que pode mais causar algum acidente é a cabeça. Tá. Então, nessa a primeira hora... coisa que acontece é a pessoa cair no chão. A pessoa cai no chão. Tá. Então, a pessoa cai no chão, você vai abaixar, afastar, manter a tranquilidade, abrir a roupa, ou atirar óculos e cachecol e vai se preocupar com a cabeça. E até do por isso, pescoço para baixo, esquece. o risco de traumatismo é grande, então, né? Nesse momento da queda. É o maior risco de Ou quem tá passando durante por a isso. queda, ou mesmo no decorrer da crise, a pessoa pode continuar batendo a cabeça no solo. Tá. Porque os movimentos no pescoço também são fortes. Por isso que você pôs uma toalha aqui Primeira embaixo. coisa, assim, esquece do pescoço para baixo. Não tenta segurar a pessoa, conter os movimentos. Isso não serve para absolutamente nada. Isso só vai gastar sua energia e a do paciente. Tá. Então esquece o paciente de pescoço para baixo e se oriente na região da cabeça. Você pode segurar levemente a cabeça, pode colocar alguma coisinha, um travesseiro ou uma toalha. Se for no meio da rua, às vezes uma bolsa vazia, uma camisa, Pra uma amortecer, blusa, né? para amortecer, para ele não bater. Tá. E aí tem a questão da respiração, que é a preocupação, né? O paciente, às vezes, em crise, ele está meio roxinho, dificuldade de respiração. Então, primeira coisa, jamais introduzir a sua mão na boca do paciente. Tá. Às vezes as pessoas falam assim, então eu vou introduzir um objeto, né? Outro erro, então colher, faca, garfo, caneta, Você sabe que eu já nada ouvi falar disso isso? deve ser Muita gente introduzido. já ouviu, né? Isso é um problema, porque você coloca, o paciente está com a mordida super forte, os músculos da mastigação são extremamente fortes, colocar seu dedo pode levar a uma secção, um machucado na sua mão, risco de contaminação para você e para o paciente, colocar um garfo, uma faca, pode quebrar um dente, Pode. soltar, isso vai para a via aérea e dificulta mais ainda. Inferir seriamente a boca. Então do jamais paciente, introduza nada, nem na sua mão, nem objeto, na cavidade bucal, oral do paciente. Tá.
Se você quiser ajudar um pouco, o que você pode fazer é, eventualmente, virar o paciente de lado. Lentamente, você pode ou dobrar uma perna e virar, ou virar o paciente de lado, se for fácil, rolando, né? Para que serve esse movimento? Esse movimento é interessante porque o paciente ele tem uma produção aumentada de saliva. Tá. Então, virando de lado, você impede que a saliva acumule na garganta. E vai para o lugar errado. Então, ó, de barriga para cima, a língua aqui, ela pode pesar e a saliva se acumula ali dentro. Tá. Então, o paciente pode ficar um pouco mais engasgado. Então, você pode virar ele em bloco, né? E de lado. E tem gente que até usa um dos braços para apoiar a cabeça. Tá. Ou de cá, ou o braço de lá, caso você não tenha nada para acomodar a cabeça. Às vezes, virar não é tão fácil. O paciente às vezes está no meio da crise, está com os braços esticados. Mesmo assim, você pode tentar levemente virar. A gente só pede para evitar movimentos com a cabeça se você realmente, se o paciente é fruto de um trauma grave, caiu da altura, ou você está convulsionando por um trauma de automóvel, aí é melhor não mexer no paciente e esperar chegar o resgate. Tá. Se for uma queda mais simples, um paciente que você conhece, viu que não bateu de forma muito grave a coluna, você pode virar lentamente em bloco, o paciente vai ficar aqui, e aí a baba vai escorrer, né? E aí você vai aguardar. No começo, se lembrar, nem é fácil, não é tão fácil lembrar isso, olhar no relógio, para você ver mais ou menos a duração da crise. Quanto tempo leva uma crise? De modo geral, 2 minutos, 3 minutos. É muito raro uma crise que dure mais que 5 minutos. Tá. Mas 5 minutos é um tempo para você, por exemplo, chamar um resgate. Nossa, parece rapidinho, mas deve ser uma eternidade para sim. aquele momento de desespero. 2 minutos falando é muito rápido. É. Para quem está vendo uma convulsão, isso demora às vezes. Nossa. A sensação de que aquilo não Que passa foi muito nunca. mais, O paciente ele vai começar a fazer ruídos, vai parar de se debater e vai começar a respirar de forma normal. Depois da crise, você pode manter o paciente nessa posição. O paciente ele vai estar um pouco confuso. Ele vai estar com dores musculares, pode ter sangue, pode ter ainda saliva na boca, ele pode não saber onde está, o nome. Nessa hora não tem de ficar explicando, nem conter. É só se você manter a tranquilidade e ficar ao lado do paciente. Tá. Os principais erros: colocar algo na boca do paciente, administrar água durante ou logo depois da crise. E medicamento também? As pessoas Não podem pode. querer dar algum remédio para a pessoa na hora? Super comum. A pessoa, então acho que faltou remédio, né? Então a pessoa vai pegar na bolsa, Aumenta pega na a dose. carteira e dá o remédio. Não. Então não é para dar remédio depois da crise. Depois que passar tudo, telefonar. O próprio paciente vai telefonar para o médico e o médico vai orientar. Mas não é para dar remédio, não é para dar líquidos. Outra coisa que muita gente faz é colocar álcool ou sal. Nada disso adianta. Aonde? Colocar no rosto, colocar na testa, fazer compressa. Então, isso não tem nenhum embasamento científico. Tem nenhuma serventia? Não tem. Protegeu a cabeça, virou o paciente lentamente de lado, deixou a baba, ficou ao lado do paciente, afastou as pessoas, você fez o melhor que você podia fazer. Olhando o relógio, passou de 5 minutos, não é para você pegar e colocar no carro e levar, não. Você vai chamar o resgate, o SAMU, né? Que é o 192. Então você vai chamar a assistência que vai vir retirar o paciente. Porque as crises que duram mais que 5 minutos, às vezes necessitam de medicamento na veia. Tá. Você não vai ter essa condição disso na hora. Eu te falo, Regiane, é muito raro uma crise durar mais que 3, 4 minutos. De modo geral, 1, 2 minutinhos, manter a tranquilidade, o paciente sai tal qual ele entrou na crise. Tá. E aí, se foi a primeira vez na vida que ele teve uma convulsão, Aí tem que investigar. tem que ir para o hospital. Pronto, socorro. Tá. Se já tem uma epilepsia, já tem médico, aí é ligar para o médico e perguntar qual a melhor orientação. Tá. Então, nem todos os pacientes vão ter que ser conduzidos à unidade de pronto-socorro. Existe algum caso em que a crise pode causar a morte do paciente? É extremamente raro. Então, a crise em si não costuma causar morte. O que pode acontecer é a pessoa ter uma crise numa situação de risco. Tá. Cair de uma altura ou ter um acidente automobilístico, ou seja, perder a consciência numa crise mais forte pode levar a um acidente. A crise pode causar o acidente, Mas na durante a em crise si é não muito mata. raro. A não ser que a pessoa, por exemplo, tenha uma dentadura ou um dente que caia na hora, vai para via aérea ou ela engasgue. Ou se ela tiver uma crise dessa muito prolongada, que dure mais que 20, 30 minutos. Eu te falo, isso é extremamente raro. Isso é mais visto quando a pessoa tem ou sangramentos naquela hora. Agora, o epilético que costuma ter crise, geralmente a crise é autolimitada e ela não leva nem a lesão cerebral, nem a risco imediato de vida. Tá certo. Deixa eu perguntar aqui pro Renan. Você sabia de alguma dessas coisas, Renan? Eu conheci um pouco, porque tem um primo meu que tem epilepsia e desde criança tem algumas crises. Você pode já viu virar isso? já pra... Pode levantar, fica à vontade. Tadinho, conversando com a gente deitado.
Você já tinha visto alguma crise, então? Já presenciei uma crise do meu primo e realmente ele se movimenta com bastante vigor e se machuca bem. E você soube o que fazer na hora? Conseguiu ajudar? Eu estava com meu irmão, ele é médico, então ele ajudou. Tá. Ele caiu de frente no espelho e machucou o rosto. Esse é um dos riscos também, né? Como você falou, né? O acidente que é causado por conta do início da crise. Exatamente. E principalmente uma coisa que é muito comum é risco de acidentes com fogão. Tá. Às vezes está cozinhando, né? Então é complicado. Agora o susto que quem está do lado toma, né? Então é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer segundo. Tá. Por isso eu acho que é tão importante as pessoas estarem aptas a dar o primeiro socorros, né? Tá certo, muito interessante. Tá aí um assunto que muitas pessoas já passaram, não vou dizer todo mundo, quer generalizar demais, mas muitas pessoas já presenciaram uma crise convulsiva, não souberam o que fazer. Aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu parti daquela máxima que muito ajuda quem não atrapalha. Fez bem. Então fiquei de longe, não sabia o que fazer mesmo, era uma menina, mas já ouvi casos de pessoas que convulsionaram dentro de ônibus, por exemplo, e as pessoas, né, naquela ânsia de querer ajudar, como você falou, né, aquela coisa do herói, de querer colocar algum conhecimento que ouviu falar em prática, e aí muitas vezes acaba até prejudicando aquela pessoa. Então, a informação é sempre o melhor remédio, né, doutor? Sem dúvida. Então, aqui a gente mostrou. Outra coisa que não pode fazer é massagem, boca a boca. Tá. É lógico que em situações de parada cardíaca, de arritmia, é outra história. Mas crise convulsiva, você falou muito bem. Muito ajuda quem fica ao lado e não atrapalha e consegue gerenciar. Manter a tranquilidade é a primeira coisa, é a coisa mais importante. Tá certo. Leandro Teles, neurologista, agradeço mais uma vez sua participação aqui, viu? E vou deixar também um contato através do site leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. Obrigada, até a próxima. No Facebook também a gente tem o neurologista Leandro Teles. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer mandar uma pergunta, então é uma fanpage, neurologista Leandro Teles. Agora, após o programa, a gente já pode responder algumas dúvidas dos telespectadores, críticas e até sugestões para futuras pautas. Pode escrever. E obrigada também, Renan, por ter participado aqui com a gente, viu? Agradeço. Tudo de bom, até uma próxima. Obrigada, tchau, gente. Pois é, quanta informação importante, né? Informação é sempre a nossa melhor arma.